estudante! Vamos seguir com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5? Quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é o professor Wendermir Botelho, de Filosofia. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Gabi. Conta pra gente o que você preparou para essa aula especial. Olha, hoje nós vamos caminhar um pouco mais nesse caminho rumo ao encontro da verdade, rumo ao encontro da felicidade, que a filosofia vai nos trazer. Em especial, no ciclo 4, nós trabalhamos muito a questão do homem no mundo, desse existir, de suas relações políticas, como isso vai se dar. Então, hoje, de uma maneira muito especial, Gabi, nós vamos fazer algumas revisões, das questões que nós trabalhamos no PET 4 e vamos refletir também um pouquinho sobre esta caminhada da história da filosofia, lembrando que filosofia não é teoria, é também prática. Então, de uma maneira muito especial, nós vamos fazer a nossa revisão do PET 4. Lembrando, meu caro aluno, filosofia, cada pensador irá trazer uma pista do conhecimento em busca da verdade. Nenhum pensador vai trazer a verdade pronta, fechada e acabada. Cada um vai, ao seu modo, à sua visão, desenvolver o que é a verdade. Lembrando, e aí nós vimos lá na primeira semana do PET, a razão, a ciência, ela não vai contradizer aquilo que nós temos de certo, pelo contrário, ela vai reforçar. Então, Gabi, João Paulo II, na Fides et Ratio, que é fé e razão, ele vai dizer justamente isso, que a ciência, a razão, não vai contradizer a fé, bem como a fé não vai contradizer a razão. Então, meu caro aluno, ao estudarmos filosofia, nós vamos desmistificar tudo aquilo que é ideologia, tudo aquilo que não nos conduz à verdade, tudo aquilo que nos desvia da felicidade e vamos reforçar aquilo que realmente importa na nossa vida. Principalmente reforçar a nossa existência, o nosso eu. Então, cada pensador, que vai às vezes ter uma posição radical, ele vai trazer uma pista dessa verdade, algo que nós temos que observar em nossas vidas. E aí nós vamos para a segunda semana do PET, onde nós vamos trabalhar, Gabi, Schopenhauer. Vamos lá? Vamos lá. Então, o mundo como vontade de representação em Schopenhauer. Lembrando que Schopenhauer vai ser um filósofo fenomenalista. Ele vai estar com o pé no existencialismo, mas não vai admitir isso. E ele vai trabalhar justamente o ser humano no mundo, a coisa em si, como que isso vai funcionar. E ele vai perceber algo que muitas vezes nós percebemos em nós. Nós nunca estamos satisfeitos. Por mais que a gente estude, por mais que a gente corra atrás, por mais que a gente conquiste os nossos projetos, meu caro aluno, sempre estaremos em busca de algo. Estou mentindo, Gabi? Verdade, professor. A gente sempre que atinge um grande objetivo, busca algo além. Só que Schopenhauer não vai olhar isso numa visão muito feliz, não. Ele vai ver isso como uma coisa ruim. Vamos ver como que isso é desenvolvido nas questões, Gabi, meu caro aluno? Vamos lá? Então, vamos na questão 2. Observe o trecho a seguir. E nós, nessa condição, enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos a felicidade e a paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade do ser. A satisfação põe fim do sofrimento, mas para cada desejo satisfeito, nascem 10 novos, como da hidra de Lema, brotam novas cabeças. Esse trecho é de Schopenhauer, O Mundo como Vontade de Representação. A vontade é o motor de nossas vidas. Logo, a satisfação destas nos conduz ao caminho da felicidade. O que Schopenhauer quer dizer? Justamente o que nós acabamos de falar.
Você, aluno que está preparando para o Enem de modo especial, você vai chegar na graduação, você está ansioso por isso, e aí quando você chega naquele curso que você deseja, muitas vezes você vai perceber que existem novas aspirações, novas vontades, novos desejos. Às vezes até novas áreas, tem gente que até muda de curso, né? Sim. E isso é saudável, isso faz parte da vida. No entanto, Schopenhauer vai ver isso como uma condição de sofrimento. Lembrando, Schopenhauer vai se basear na filosofia oriental, na filosofia hindu, no budismo, para poder explicar essa existência do homem e esses porquês. Por que o homem nunca se dá por satisfeito? Então, uma das questões abertas lá do nosso PET, a letra A, Gabi, nós vamos ter a seguinte questão. Utilizando os princípios filosóficos, como devemos interpretar as nossas vontades rumo à nossa felicidade? Lembrando que Schopenhauer vai dizer que a vontade é o motor que faz a nossa vida funcionar. É pela vontade que nós vamos desenvolver todos os nossos esforços. É pela vontade que nós vamos fazer todos os sacrifícios. Então, essa vontade final é justamente encontrar o quê, Gabi? Encontrar a felicidade, a realização. Então, nós todos estamos batalhando, estamos estudando, estamos superando este momento difícil de pandemia para justamente encontrar essa realização lá no final, né? E essa realização, às vezes, é algo como uma miragem que Schopenhauer vai apontar. Uma fantasia. Você vê que existe essa felicidade, sim, mas você nunca consegue chegar. É a mesma coisa de você estar no deserto, ver um oásis e nunca chega nesse oásis. Então, é a visão pessimista da filosofia. Por isso, meu caro aluno, a gente tem que ter muito cuidado ao desenvolver um pensamento filosófico, né? Nós temos que pegar as pistas da verdade para poder seguir e nunca pegar e transformar um pensamento de um filósofo como uma verdade absoluta para as nossas vidas. Com certeza. A gente tem sempre que procurar desenvolver. Não vamos esquecer de Sócrates. O conhecimento não é algo fechado. É algo que está em uma constante construção. Vamos voltar lá para a resposta? Como que nós podemos responder essa questão, meu caro aluno? Schopenhauer desenvolveu um conceito de felicidade que tinha por fundamento a prudência e a ética. Dentro do seu pensamento, a felicidade tem mais a ver com a paz interior do que com o júbilo e alegria. Deste modo, devemos controlar as fantasias. Schopenhauer vai dizer que o modo que nós vamos ter para alcançar a nossa realização, para poder acalmar o nosso espírito, assim por dizer, é sermos santos. Lembrando, ele vai beber das fontes orientais. Então, vamos lembrar um pouquinho de filosofia oriental. Qual que é a forma lá no brahmanismo que eu vou encontrar de realizar o meu espírito, a minha alma? É a união com o Atma, é a libertação com a dor, a libertação da dor. É a supressão dos desejos. Qual que vai ser a forma que eu vou encontrar a realização no budismo? É a contemplação, é a união com Nirvana, que é a supressão do desejo de existir. Porque todo desejo traz sofrimento, segundo a filosofia oriental. E Schopenhauer vai beber dessa fonte e vai falar, olha, o caminho para a gente poder encontrar a nossa real felicidade, a nossa realização plena, é justamente a santidade. É abrir mão de toda essa realidade, de todo esse desejo que nós temos de existir, de ter, de ser, e encontrarmos, contemplarmos esta realidade suprema. Tanto que ele vai dizer, Gabi, que o sofrimento é mais real do que a felicidade. Porque o sofrimento é um constante da nossa vida. E a felicidade a gente sempre está em busca. Né? Professor, então, veja se você concorda comigo. Sim. Por exemplo, um aluno que está buscando aí a aprovação no Enem.
Quando ele alcança a aprovação, ele vai sentir uma alegria. Sim. Mas essa alegria ela é momentânea, porque logo em seguida vai surgir um novo desejo. Sim. E esse novo desejo causa o sofrimento, a vontade de alcançar. Você fica naquele dilema de novo, Aí, quero aquilo ali. Novos investimentos de esforços. Novos investimentos, novos esforços. E você fica naquele sofrimento durante um período até alcançar um novo objetivo, cuja alegria vai ser também momentânea de novo. E vai surgir um novo desejo. É aquele dilema da existência humana que você está falando muito bem. E aí Schopenhauer fala o seguinte, para que isso não aconteça e para que a gente não viva dessa forma, por que não buscar aí uma paz, um equilíbrio, a paz interior, né? E isso é difícil, né, professor? E é o grande problema do nosso século, é o que gera o que nós chamamos de ansiedade. Ansiedade, é o mal dessa geração. Exatamente, Schopenhauer vai trabalhar justamente isso, né? E aí é o que eu falo da filosofia, as pistas que a gente tem que ter da verdade. O que eu vou pegar dessa filosofia de Schopenhauer? Eu tenho que controlar essa ansiedade. Controlar eu tenho que essas entender fantasias. que eu estou em constante construção. E sabe o que é engraçado, professor? Pegando muito o momento atual, nós usamos muito as redes sociais, os Instagrams. Sim. E cada dia surge uma nova fantasia de que a vida do outro, de que o outro tem isso, tem aquilo. E você fica desejando coisas diferentes e fica naquele sofrimento. Então, essa busca da paz interior, ela realmente é algo bem pontual nesse momento, bem providencial. Exatamente, principalmente neste momento em que nós vivemos esse retorno, esse quase retiro com a pandemia, onde nós nos vemos diante do espelho da realidade de nossas próprias vidas. Sim. Vamos continuar? Vamos continuar. Então, tanto com os nossos temores como com as nossas ambições, costumamos nos deixar a fantasia criar asas. É o que nós estávamos discutindo aqui agora. Além disso, evitar a infelicidade, porque em essência não vale a pena e são somente a fonte de novas dificuldades. Então, esta felicidade é algo que está em constante construção e por mais que nós achamos que nós encontramos essa realização como nós, falamos aqui muito bem, nós estamos em constante busca, ok? Vamos para a próxima questão? Vamos. A próxima questão é da quarta semana, outro filósofo que vai chamar bastante atenção para nós, que é Friedrich Nietzsche. Então vamos ver o que Nietzsche traz para nós hoje. A existência humana segundo Nietzsche. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto. Então nós vamos entender que Nietzsche vai trabalhar a existência do homem, lembrando que esse homem não tem uma essência interior. Como nós vimos nas outras correntes filosóficas, principalmente Kant vai trabalhar muito essa questão, que o homem tem uma lei moral dentro de si, que o homem sabe o que é certo e que é errado. Friedrich Nietzsche vai falar, olha, não tem isso. É através da existência, é através da experiência que o homem vai se construindo, que ele vai construir esse Übermensch, que é justamente este além do homem, este super-homem. Tanto que a visão religiosa, Gabi, aqui em Nietzsche, ela deixa de existir, tanto que ele fala que Deus está morto. Quando ele fala Deus está morto, parece uma afronta para quem é cristão, para quem acredita em Deus. Mas, na verdade, ele quer dizer que o homem tem que ser independente até de Deus para poder assumir a sua existência, para poder assumir a sua liberdade. E isso é uma questão muito complicada. Depois nós vamos ver em Jean-Paul Sartre a questão da liberdade. E aí, meu caro aluno, nós vamos perceber, e nós já trabalhamos isso em aulas anteriores, que o homem está condenado a ser livre. E estar condenado a ser livre é justamente assumir as consequências das suas escolhas. Então, muitas vezes, a gente leva para o âmbito de Deus. Olha, está acontecendo por mim, isso comigo, eu estou indo bem porque Deus está me abençoando. Isso está acontecendo de ruim porque Deus está castigando. Um azar, o azar, a sorte, isso não existe no existencialismo. E aí Nietzsche vai desenvolver isso. Vamos ver as alternativas aqui. Então vamos ver qual que vai estar de acordo com o pensamento de Nietzsche. Alternativa A. A vontade de potência. Motivo básico da ação do homem, a vontade de viver
e adaptar-se aos desígnios sociais. Então, nós vamos entender que o homem está em uma constante construção. Então, através da sociedade, é que ele vai se formar enquanto pessoa, que ele vai criar esse ser aí, esse ser existencial. Letra B, o super-homem, indivíduo capaz de superar e possui valor em si. O super-homem é um indivíduo capaz de superar-se. Ótimo. Mas esse possui valor em si me deixou em dúvida. Vamos para a próxima? Vamos. O eterno retorno, recorreria permanente dos mesmos eventos. E por último, bondade, objetividade, humildade, piedade, amor ao próximo, que constituem os valores inferiores. Então vamos ver qual que é a alternativa. O super-homem, indivíduo que é capaz de superar-se e possui um valor em si. Não. Se ele é um indivíduo, se o Übermensch, o além do homem, ele é capaz de se superar, ele vai estar em constante construção. Então, este valor, ele vai estar em constante mudança, constante crescimento, constante evolução. Então, essa seria a nossa alternativa. Vamos para a próxima questão? Vamos. Essa, no pensamento de Nietzsche, pode-se encontrar grande quantidade de considerações a respeito dos valores. Assinale a alternativa que não está de acordo com a filosofia de Nietzsche sobre os valores. Vamos ver as alternativas. A perda da fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores. Nós sabemos muito bem que a primeira coisa que Nietzsche vai desmistificar é a religião. Então, perder a fé em Deus não vai fazer com que os valores sejam desmistificados, né? Vamos continuar? É preciso reconhecer que, pelos seus próprios critérios, nossa moral é imoral. Nietzsche vai trabalhar a questão do bem e do mal. Lembrando que a situação do bem é quando nós estamos tão confortáveis com o mal, que esse mal vira bem. Então, vamos continuar nossa reflexão. Deve-se criar novos valores por meio da vontade de potência. E, por último, não existe papel para a razão na compreensão dos valores. Vamos ver qual que é a alternativa? Não existe papel para a razão na compreensão dos valores. É a razão que vai fazer com que nós possamos entender a realidade e construir a nossa existência, o nosso ser aí. Ok? Vamos para a próxima. Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, conceito da morte de Deus, é essencial. E aí vamos ver qual alternativa reflete o conceito. A morte de Deus desvaloriza o mundo. Nós vimos que a morte de Deus não vai trazer essa alteração, pelo contrário. O homem vai se perceber no mundo a partir do momento que se liberta dessa dependência, segundo Nietzsche. Que fique claro. A morte de Deus, né, gera a necessidade do super-homem, esse além do homem, que vai perceber novos conceitos, que vai perceber além da ideologia, além daquilo que é colocado. Tanto que Nietzsche vai dizer que a originalidade da pessoa é saber dar nome àquilo que não tem nome. Mas, professor, não necessariamente a morte de Deus já gera o super-homem, né? A morte de Deus cria a noção de liberdade. O homem está livre, né, das intervenções divinas para conduzir a sua vida. Dessa dependência do sagrado, que ele quer trabalhar, né? Lembrando bem isso, nós vamos desenvolver este ser aí livre de qualquer conceito que vai impedir o seu desenvolvimento, como você falou muito bem. Mas não necessariamente gera o super-homem, porque o super-homem decorre da razão, né? Sim, dessa construção do ser aí, exatamente. Através da razão. Exatamente. A morte de Deus implica na perda das sanções sobrenaturais dos valores. E, por último, a morte de Deus exige o retorno a Apolo e a Dionísio, que são deuses gregos. Vamos ver qual que é a alternativa. A morte de Deus implica na perda das sanções sobrenaturais e dos valores. Então, é o que você falou muito bem, Gabi.
Nós não vamos ter mais aquela dependência de Deus. No entanto, este super-homem vai existir, não porque Deus morreu, ele vai existir porque ele não tem mais essa necessidade, ele não tem mais esse vínculo, vamos dizer assim, essa prisão, digamos assim, com o sagrado. E para a gente finalizar, uma reflexão de Sêneca. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, meu caro aluno, não tenha sorte. Crie sua própria oportunidade. Obrigado, Gabi. Obrigado, meus caros alunos. E até a próxima aula.